E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio, um episódio muito bacana, muito especial. Dessa vez, um episódio comemorativo. Estamos aqui hoje para comemorar as várias aprovações do Fora da Curva. Mais uma quebra de recorde. Nós tivemos um recorde aqui histórico, né, Jane? Praticamente 70% das vagas ocupadas pelos alunos fora da curva. E, para comemorar tudo isso, uma data tão marcante, um resultado tão marcante, pessoas especiais conosco também. Estamos aqui com a Ágata e a Maria Eduarda, aluna e mãe fora da curva, que estiveram conosco aí por 3 anos, né? Sim. O 4º ano e a preparação do 5º ano, que conseguiram, como esperado, né, Jane? A gente já tinha essa expectativa pelo ano que vocês tiveram lá conosco. Um ano exitoso, né? Maravilhoso, um resultado sensacional. Então, começar esse episódio parabenizando vocês, aqui que estão simbolizando as famílias fora da curva, e os alunos também que fizeram, assim, um papel maravilhoso, né, Jane? A gente já esperava, já tinha até falado em sala de aula que a minha expectativa era de recorde e nós conseguimos, mais uma vez, atingir uma marca muito expressiva que a gente tem um orgulho imenso. Então, parabéns a todos vocês que fizeram parte desse resultado. Tá aqui vocês, Ágata e Maria Eduarda, representando isso aí junto com a gente hoje para a gente comemorar esse resultado. Bom, vamos lá, gente. Primeiramente, como é que tá esse coração aí? Como é que foi receber? Como é que foi lidar com isso? Como que tem sido essa comemoração, essa notícia tão exitosa, uma classificação maravilhosa também? Como é que tem sido esses dias aí? Bom, primeiramente a gente queria agradecer, né, o convite. Maria Eduarda e eu, nós ficamos muito felizes com esse convite, porque a gente sabe que não é fácil essa jornada. Nós estamos assim, eu sou a mãe emocionada da porta do cursinho, né? Então eu já estou há 3 anos, né, filha? 3 anos. Passando por esse processo junto com ela. Era algo que a gente esperava muito que viesse o ano passado, né? Não veio, mas agora a gente está assim, cheio de orgulho, muito orgulhosos, porque ela de fato é uma criança fora da curva e eu acho que ela representa muito bem, assim, algumas, né, muitas crianças que passaram por essa jornada. Eu sou suspeita para falar, né? Vocês já me conhecem de 3 anos de jornada, então eu estou sempre muito presente nesse processo junto com ela, mas ser mãe da Maria Eduarda e passar por isso, eu falo que é muito leve, por mais que tenha parecido pesado, foi muito leve porque ela é uma criança que ela caminha por si só, né? Ela tem muita autonomia e ela responde bem aos estímulos, né? Então a gente está muito orgulhoso dela, muito feliz. Né, estávamos confiantes, eu iniciei o ano assim, um pouco receosa, né? Será que vai dar certo? O Vitor insistiu muito, Ágata, relaxa, né? Vamos fazer um ano mais leve. Thiago, meu marido, também amou, vamos fazer diferente, vamos fazer um ano mais leve junto com ela. E eu decidi falar que se ela quer, vamos continuar. Foi mais leve? Foi mais leve. Segunda tentativa é mais leve? No caso da Maria Eduarda, eu achei que foi mais leve porque, como eu falei, ela já é uma criança que ela é muito autônoma, né? Ela já é autodidata desde quando começou a falar. Mas, com essa questão da maturidade, eu via que o raciocínio dela estava mais avançado, né, em relação ao ano anterior. Então, esse ano, a carga dela de trabalho, digamos assim, foi menor do que relacionado ao ano anterior, porque ela fazia as coisas com muita rapidez, né? Então, as mesmas listas que ela fez no ano anterior, esse ano ela gastava praticamente 1/3, 1/4 do tempo, né? Isso sobrou tempo para que ela fizesse o extra, né? Que eu falo que sempre o extra é que vai fazer com que a criança se destaque, né? Que se descole do grupo. E ela, de fato, é uma criança que a gente não precisa mandar fazer as coisas, não precisa pedir, ela já faz por si só. Foi mais leve, Maria Eduarda?
Foi, né? Como você mesmo disse, na minha segunda tentativa eu fiz 10 vezes mais, com 10 vezes menos de tempo. Então foi bem mais produtivo do que o ano anterior. Tá. E como que foi? Porque assim, eu acho que esse time que a gente tá conversando aqui agora é um momento que a gente está comemorando, tá todo mundo com uma euforia muito grande, mas ao mesmo tempo tem muita gente chateada e colegas nossos, né? E gente que nós tivemos ali durante 9 meses, 1 ano, que a gente gosta muito, e muitos deles estão na mesma caminhada. E eu acho muito interessante essa situação que vocês chegam aqui e, de certa forma, abrem esse livro. Porque aprender com a jornada do outro, eu acredito que é o melhor caminho. Sim. E vocês tiveram essa segunda tentativa. E como é que foi isso? Essa decisão, essa dor da primeira tentativa e essa virada de chave. Como é que era o coração naquele momento da primeira tentativa que não deu? E a Maria Eduarda já era uma expectativa muito grande, né? Desde a primeira. No ano passado já. Né, Jane? Já era assim, Sim. Um aluno que a gente tinha uma confiança muito grande. Muito grande. Mas é aquela coisa, a gente sempre fala, não é que o aluno não consiga, são vários alunos competentes, são muitas pessoas competentes e poucas vagas, então não cabe todo mundo. E é um instante muito único também, né? Aquele momento de prova ali, você acaba não dominando totalmente todos os critérios. Não é uma avaliação ali, digamos que não é um filme, é uma fotografia. Exatamente, é um instante só. Então assim, é um dia, é um momento, é uma manhã, enfim. O que vocês falam para quem está aí, de certa forma, chateado? Vivendo luto. Porque não foi dessa vez, mas que pode ser numa próxima tentativa. Né? Então, quando nós buscamos o cursinho lá atrás, eu tinha uma convicção muito forte de que, de fato, a Maria Eduarda, ela ia encontrar, digamos assim, a tribo dela, né, naquele grupo de alunos que estavam ali se preparando. Porque, de fato, já são crianças diferenciadas, né, com famílias diferenciadas que buscam esse projeto. Porque não é só um processo, né, de um concurso público, é um projeto, né, da família, o cursinho, é um estilo de vida que eu falo, né. E ela começou no 4º ano, muitas pessoas já recriminando, né, nossa, mas já, né, e a gente falava assim, ela quer. Né? Ela foi conhecer o cursinho, na primeira aula teste ela já falou, mamãe, eu quero voltar. E ela ainda achava ruim porque era só 2 dias na semana, né? No 4º ano. E ela foi fazer aquilo muito feliz. Então ela trazia para a gente tudo aquilo de novidade, então a gente estava entendendo que ela de fato tinha encontrado ali a tribo dela. Quando iniciou o 5º ano, eu estava muito confiante. Tanto eu, pai dela, Maria Eduarda, nós estávamos de fato muito confiantes. A gente também. Sim. O desempenho dela sempre foi maravilhoso. Como eu falei, ela sempre foi uma criança muito diferente do grupo, né? Nas 2 escolas que ela passou, ela era muito diferente. Ela sempre teve muita facilidade de aprendizado. Os professores já percebiam que ela assumiu um papel de liderança, mesmo que inconsciente. Ela estava sempre no centro, ela era sempre o pivô de um grupo. E, muito além disso, ela sempre foi uma criança que conseguia incentivar as outras crianças a fazer algo de diferente, que era o que ela fazia. Né? Então, o 5º ano dela foi assim, espetacular. Né? Ela se dedicou muito. Nós abrimos mão de tudo, vida social, né? A Maria Eduarda sempre teve uma jornada de estudo, mesmo antes do cursinho, muito maior do que das outras crianças. Então, ela sempre estava com o livro na mão, a gente chegava em algum restaurante, ela estava com o livro na mão, o pessoal olhava como se ela fosse um ET, né? Assim, nossa, ela está lendo um livro, né? Como se fosse alguma coisa muito diferente. E ela já estudava muito. E quando foi chegando mais perto da prova, né, a primeira tentativa, a gente falava muito com ela, falava, filha, você precisa se concentrar, né, e fazer aquilo que você treinou. Então, se você treinou no cursinho, que você vai começar a prova, pela prova de português, você vai dar uma pausa e depois vai fazer de matemática, tudo que você treinou, você precisa colocar em prática no dia da prova.
né? O resultado foi bom, mas não era o que a gente esperava, né? Porque para uma primeira tentativa, uma criança de 10 anos, crua, sem preparo psicológico nenhum, para um concurso público, né? Chegar num ambiente onde tinha ali umas 1.700 crianças concorrendo a 50 vagas. Quando ela viu aquele mundo de gente no dia do concurso, a Maria Eduarda... Aquele dia, né? Chuva. Ela congelou. Caos. Ela ficou igual um picolé, em pé. Tá chovendo. E o pai dela pegava na mão dela e falava, Maria Eduarda, e ela ficava assim, até com o maxilar, sabe, congelada. Ela não conseguia conversar, ela não conseguia interagir. E quando ela entrou, meu marido falou assim, eu espero que dê certo, mas ela está muito nervosa. Então a gente via que o psicológico dela estava abalado, né? Ela foi bem, né? Ela fez uma média 8. Para uma criança de 10 anos, primeira tentativa foi uma média boa. Nós esperávamos mais. Eu, apesar de todo mundo achar que eu sou uma mãe brava, eu sou uma mãe muito tranquila, eu sou muito exigente, né? Então, eu me identifico muito com a Jane nesse sentido. Quando você faz as coisas certas, você espera que as pessoas também façam certo com você. Né? Então, eu sou muito exigente no sentido de, Maria Eduarda, você fez tudo certo, vamos ver o que deu errado, né? E depois a gente descobriu que ela tinha trocado a ordem das provas, ela acho que não deu time ali de beber água, de ir ao banheiro, enfim, ela treinou o jogo e jogou errado, diferente do que tinha combinado, né? E quando veio ali o gabarito, eu, na frieza ali do momento, falei, filha, você não entra. 16, você não entra. E ela começou a chorar, minha mãe começou a chorar, todo mundo começou a chorar, meu marido falou assim, nossa amor, você foi muito dura. Eu falei, não fui dura, eu fui franca, porque a gente sabe que é um concurso para crianças de alto rendimento. Daquele momento para frente, de fato, só quem tivesse altíssimo rendimento entraria, né? E 16 não estaria aquém, né, do que ela tem de conteúdo. Então eu falei, filha, foi bom, mas não foi suficiente. Então, no dia da correção do gabarito, né, que a gente conferiu o gabarito, eu já tinha dentro de mim alguma coisa que falava que ela não tinha conseguido. Eu me agarrei ali a algumas esperanças, né, mas, de fato, eu entendi que ali já tinha morrido o sonho. Quando, de fato, saiu a lista, né, com os nomes e que eu vi que ela ficou em 7º excedente, para mim, era como se tivesse morrido alguém da minha família. Assim, pesado, né? Foi um luto que eu fiquei doente fisicamente, né? Eu fiquei completamente rígida, eu desenvolvi uma hérnia, né, como eu falei, então assim, o meu corpo adoeceu, né, e eu não conseguia fazer com que aquele luto passasse, eu não conseguia, e eu não busquei acolhimento para acolher a Maria Eduarda, que ela era ali a peça principal do jogo do tabuleiro, né? Então eu não tive essa maturidade para acolher. Inclusive, até te cortando aqui e aproveitando essa oportunidade, o Fora da Curva sempre fica de portas abertas. Eu sempre falo isso. Então, pais, mães, nossos alunos queridos, gente, se vocês estiverem precisando de um momento, de um abraço, de serem acolhidos, contem com a gente, por favor, Fora da Curva continua. Eu sempre falo isso com meus meninos, com as famílias, e vá até lá, conversa com a gente, passa uma tarde com a gente, vai ser bom. Às vezes a gente precisa falar, né, Sim, Agatha? colocar para fora, exatamente. E a gente está acostumado com isso, né, Jane? Então aproveitem esse momento também, se vocês estiverem passando aí por uma situação mais delicada, sofrendo, não fica assim não, porque no final das contas, vocês não merecem passar por isso. Sim. Né? É interessante que é uma coisa muito nova para as pessoas. Sim. E a gente já tem essa experiência, já tem essa vivência. Justamente. Então fica muito mais fácil de dividir esse fardo e fazer com que a coisa seja mais leve. Eu acho que nesse momento tem que chegar alguém e mostrar para vocês tudo que vocês fizeram. Exato. O quanto que foi legal a jornada, o tanto que foi legal a caminhada, para vocês também terem um sentimento de compensação. E de pertencimento também, Sim, né? A um grupo exitoso. A um grupo, isso. Sim. E foi isso que nós buscamos, né? Então, assim, eu me senti completamente triste, eu precisava
de alguma forma, acolher a Maria Eduarda e eu não tinha forças, né? Então, de fato, eu falo que o Yuri foi uma pessoa que me ajudou muito, você foi uma pessoa que me ajudou muito, porque eu ligava e assim, eu falava, não tá certo, né? Tem alguma coisa que eu posso fazer, não aceita. né? E quando eu fui para fazer a matrícula dela de novo, foi até engraçado que eu não estava conformado. O Yuri falava assim, Agatha, acalma. Ela tem outra oportunidade, ela é muito nova. E eu falava, Yuri, não tá certo. Ela não merece. E eu chorei muito ali, sabe? Eu chorei muito, muito, muito. A Carol também foi uma pessoa, assim, que... um doce, né? Ela fala assim que ela me ganhou como mãe e eu como ela minha filha mais velha, né? Porque também, assim, nossa, tadinha, o tanto que eu chorei no ouvidinho dela, que foram pessoas que eu conseguia falar, né? Porque eu tenho essa dificuldade de falar. E quando fizemos a matrícula, né? Ela falou, mamãe, eu quero continuar. A chavinha dela já mudou, assim, praticamente do Natal para o Réveillon. E eu continuei com aquilo, né? Arrastando aquela corrente que eu não conseguia me livrar, me desvencilhar daquilo. Quando eu vi que já tinha começado a aula, Maria Eduarda não estava nem lembrando de concurso de colégio militar, já estava rindo de boa e eu estava lá com a minha hérnia sofrendo. Eu falei, não, gente, eu não posso. Né? Assim, seria um egoísmo da minha parte continuar daquela forma. E aí meu marido falava assim, amor, vamos fazer mais leve. Seja mais leve, né? E eu fui tentando, trabalhando em mim, e eu falei, bom, então já que é para ser mais leve, eu vou arrumar agora um quartel-general e eu vou arrumar mais soldados para essa guerra, porque nem que eu tenha que perder o meu réu primário, mas a Maria Eduarda vai entrar no colégio militar, né? Então, assim, tudo que eu pudesse fazer à parte, né? Eu não estava deixando essa menina ter um minuto de sossego, né? Por si só. Ela já lê muito, então, para mim, né? Passava na porta do shopping, tinha que entrar, passar na leitura, comprar um livro, até chegar em Vespasiano, porque nós moramos longe, né? Até chegar em Vespasiano, já tinha acabado de ler aquele livro que comprou. Pegava o Kindle, baixava um livro e já lia mais um. Estudava, tinha dia que eu tinha que brigar. Maria Eduarda, chega, você está fazendo de novo negócio de matemática, larga esse trem. Não, mamãe, só mais uma. Eu falei, Maria Eduarda, já chega. Né? Eu tinha que brigar para poder largar e ela queria continuar ali porque ela estava determinada, de fato, né, fazer diferente. Passou esse luto, né, e eu falei, bom, então deixa eu entender qual que é o que está ali precisando de ajuste fino. E nós entendemos que seria a parte psicológica, né? Aí eu procurei a Jane falou assim, Agatha, procura o Thiago é uma pessoa de confiança. Liguei para o Thiago já não tinha mais horário. Ele falou, Agatha, já estou com todos os meus horários, mas nem que eu tenha que arrumar um horário de domingo para atender a Maria Eduarda, eu vou atender vocês, né? E aí o Thiago prontamente nos acolheu. Então, assim, foi fantástico o trabalho dele psicológico com a Maria Eduarda, porque o que ele identificou? Ele falou assim, a Maria Eduarda, ela não tem nenhuma falha técnica, digamos assim, né? Ela não tem nenhuma dificuldade técnica de raciocínio, organização de prova, tempo de prova. O que nós precisamos treinar com ela é o time do que fazer e a hora que vai fazer, né? Então, assim, vai sentar, vai ler a prova inteira, vai conferir, vai começar a prova, depois vai conferir, vai passar gabarito, vai ao banheiro, vai tomar água, vai molhar o rosto. Então, foi esse time. Conscientização dos processos mesmo. Então, nós desenhamos um processo para ela. E o processo era tomar pouca água, não comer, então ficar em restrição mesmo de comer alguma coisa durante ali aquela jornada. Na escassez, né? Trabalhamos na escassez e foi o que deu certo, né? Então, quando ela chegou para fazer a prova, agora no segundo concurso, a multidão já não era mais um problema, né? Tem uma coisa legal que nós fizemos também. Logo quando saiu o local da prova, eu já falei, Maria Eduarda, nós vamos lá no local da prova. Aí nós fomos. Chegou lá, o porteiro, vai ser aqui a prova. Eu falei, moço, deixa a gente entrar. E aí nós entramos, sala por sala, falei, entra no banheiro. Agora você usa o banheiro, dá a descarga, testa a descarga, sai. Eu sei que nós fomos lá umas 3 ou 4 vezes, né? Até o lugar onde eu estacionei, falei, já dá pra gente parar o carro aqui no dia. Tudo a gente treinou,
né? Nós treinamos qual banheiro que ela ia usar no dia da prova, o lugar onde eu ia esperar, enfim, tudo que a gente podia, que nós pudemos fazer para assim mitigar qualquer tipo de erro e falha, para que o dia do processo fosse um dia leve, tranquilo e descontraído para ela brilhar, nós fizemos, sabe? E tanto meu marido quanto eu, nós tentamos fazer um ano de fato mais leve. Então, esse ano, por exemplo, a gente não deixou de ter vida social, né? Nós viajamos, nós passeamos, né? Teve até acho que foi em junho, se não me engano, alguma coisa assim. Ela, acho que matou cursinho uma sexta-feira e nós fomos para Ouro Preto, sabe? Então, assim, a gente tentou fazer um ano de fato diferente, né? Para que ela se sentisse mais leve, né? E acolhida também por nós, que foi o que eu não tinha conseguido fazer no início do ano. Vocês conseguiram ter uma produção, então, mais consciente. Foi. Né? Eu acho que, assim, a segunda vez ela proporciona isso. Os alunos, normalmente, eles têm um ganho de maturidade muito grande. Essa maturidade traz essa conscientização de ela é convertida em confiança. Em confiança, justamente. E é legal também que eu acho assim, eles ocupam um outro posicionamento dentro de sala. Eu acho que a Maria Eduarda vai conseguir falar melhor sobre isso. Porque, assim, você ganha um protagonismo ali diferente, não é? É. Como é que ocupar essa posição? Todo mundo olhando pra você diferente. Basicamente, é uma sensação boa, sabe? Você vê que as pessoas estão se inspirando em você pra fazer as coisas se baseando nos seus comportamentos. É muito boa a sensação. É interessante. De ser líder. E assim, justamente, ser líder, eu acho que é isso, porque vocês arrastam. E é uma posição também que a gente tem uma cobrança um pouquinho a mais, né, Jane? Sem dúvida, a cobrança vem maior. Porque vocês... Embora de forma leve para eles, né, mas essa cobrança existe. Sim, porque acaba que o sarrafo tem que ser mais alto. Porque os meninos olham para eles com um certo olhar de admiração. Porque no 5º ano parece que o caminho é desconhecido. Eles estão pisando ali num terreno que eles não sabem. Chega na segunda tentativa, eles já começam a esticar. E o pessoal meio que admirado, né? Olhando para eles com esse olhar que você fala de, nossa, é um extraterrestre. Mas é legal, porque ela teve uma maturidade muito boa nesse sentido. Você não vê ela com soberba, por exemplo. Não, de jeito nenhum. Hora nenhuma ela se projetava de uma maneira enfática, assim, pesada sobre os outros. Muito pelo contrário. Ela assambarcou todo mundo, né? Ajudou todo mundo ali em volta, mas sempre de uma maneira muito leve, muito tranquila. Muito tranquilo. E muito madura. É até engraçado ver vocês duas falando assim. Maria Eduarda tranquila em água. Já mais agitada. A mãe emocionada. E a mãe emocionada. Como é que é, Maria Eduarda? A mãe emocionada assim. De vez em quando ela fica mais nervosa que eu. De vez em quando, né? É. No pós-prova lá da primeira vez, como é que foi pra você? Quando que você conseguiu superar esse negócio? Falou assim, vou tentar de novo e bola pra frente. Chega de luta. Sabe, no dia que saiu o resultado, eu fiquei muito chateada, mas aí a gente foi pra São João del Rei. Aí lá eu fiquei pensando nisso, né? E acho que foi nesse momento que eu virei a minha chave pra falar assim, não, eu quero isso, então eu vou tentar de novo. Porque acho que todo mundo tem um sonho e se não dá certo numa primeira tentativa, merece ter uma segunda chance para realizar o sonho, né? Então, eu acho que foi isso. Uma viagenzinha para São João del Rei. Foi. Acabou. E é interessante que os pais normalmente têm um luto maior, uma resistência maior, né? Assim. Muito. Não sei se por proteger demais os filhos, né, com medo de um segundo sofrimento, ou por quê, mas eles são mais leves nesse aspecto. Num instantinho, eles se sobrepõem à dificuldade e querem de novo. Exato, foi o que aconteceu com a gente, né? O meu sofrimento, ele se prolongou por muitos meses. E eu vi que ela virou a chave, sim, praticamente um final de semana depois. E aí eu comecei a olhar para ela e pensei assim, gente, eu sempre fui desse jeito, né? Eu sempre fui assim. Como a Maria Eduarda está se posicionando agora. Eu não posso ficar tentando proteger, porque se eu, Thiago, estamos fazendo um projeto de criar uma mulher forte para o mundo, por que eu vou ficar sofrendo agora, né? Porque quando a gente tem filho, é um projeto que a gente faz para o mundo. Apesar de eu venho de uma família onde eu tenho um histórico familiar de militares, né? Então, o militarismo, apesar de
ter essa questão das transferências, né? Eu mudei de cidade por conta do trabalho do meu pai, os meus tios também, eu tenho, né, tios e primos em vários estados ali, mas eu fui criada para ser uma pessoa de raiz. E o Thiago e eu, nós decidimos que a gente não quer criar a Maria Eduarda para ser uma pessoa de raiz, a gente quer criar ela para ser uma pessoa de asas, né, para ela ganhar o mundo. Sensacional. E quando eu entendi que eu ficando no luto, eu estava querendo criar uma raiz dela vinculada a mim, naquele sofrimento, naquela tristeza, eu falei assim, não posso fazer isso. Eu não posso ser egoísta a esse ponto, eu tenho que deixar essa raiva que eu estou sentindo passar para eu acolher e a gente tentar de novo, né? E tudo que ela inventa, eu tenho que estar ali atrás. Então, se ela inventa de fazer um mobmap domingo, sábado, tá nós lá atrás da Maria Eduarda. Se a Maria Eduarda inventa de participar de uma competição de redação, tá a gente lá com a Maria Eduarda. Então, assim, qualquer coisa que ela inventa, que a gente entende que é para o crescimento dela, né, para conhecimento, para ela, de fato, né, ser uma pessoa maior e melhor, a gente está ali para apoiar, né? E foi isso que nós decidimos fazer, né? Continuar com ela na jornada, porque ela é muito dedicada, assim, para tudo, sabe? Que ela pega para fazer direito, muito concentrada. Então, nós embarcamos com ela, né, nessa segunda tentativa. Eu acho interessante, só um minutinho de cortando aqui, eu acho interessante, porque quando os pais nos procuram, muitas vezes, eles acham que é um projeto solo. É o filho ali que tem que se virar. E, na verdade, não. A família tem que mudar toda a estrutura Sim. em função daquele Sim. projeto. É o que você disse. Sim. É um projeto. É um projeto. Foi um projeto mais longo, mas foi um projeto e agora com o êxito da aprovação, né? Garantida com uma super colocação. Mas muitos pais acham que basta que o filho participe do curso e ali tem todo o respaldo para uma aprovação. Não. Eu sempre falo assim, o cursinho, ele abre a mente para que você busque os caminhos, né? Então, ele abre a mente, ele te dá, olha, o caminho das pedras é esse, mas sozinho o seu filho não vai conseguir, né? Então, a Maria Eduarda, ela tem hora para comer, ela tem hora para dormir, ela tem hora para arrumar uma mochila, ela tem hora para organizar o quarto dela, né? Ela é uma pessoa extremamente participativa dentro de casa, então, assim, ela tem as atividades dela, né, de ajudar dentro de casa, e tudo isso que ela faz, eu falo que não é para mim, né, é para ela. Sim. Até na jornada dela, né, quando chega lá dentro do colégio, tem coisas que ela faz dentro de casa, de organização, de raciocínio, às vezes uma lista de compra, né, a vida financeira, né, de aplicar dinheiro, por exemplo, na escola que ela está hoje, tem a questão de, a gente faz a matrícula, depois tem algumas atividades, por exemplo, fazer inscrição numa biblioteca virtual, pagar, ela entra, ela faz o Pix, ela se vira. Eu falo, filha, você tem que se virar, né, a gente deu a varinha, a gente te ensinou a pescar, agora você pesca. Se for alguma coisa que exige ali, né, um acompanhamento, a gente fica mais de perto, mas se não, a gente deixa ela se virar, porque a gente sabe que lá dentro ela vai usar isso. Isso é para ela, não é para a gente. Não é só lá dentro do colégio, ela vai usar isso para o resto da vida. Né? Essa super proteção, ela abafa, ela limita a pessoa. Então é interessante que o perfil do aluno do colégio militar é esse aluno mesmo que se joga, que se projeta. Né? É o que você disse, você está criando uma mulher para o mundo, não para você. Não. Então a gente tem que ter esse cuidado também de não super proteger e matar esse projeto no meio do caminho. Sim. É um negócio que me preocupa, porque assim, o mundo tem uma lógica de funcionamento. Tudo tem uma lógica de funcionamento. E quanto mais cedo eles têm acesso a isso, mais cedo eles começam a entender o jogo da vida. Sim. Basicamente. Então, assim, para pegar um exemplo mais rápido, assim, aparelhos eletrônicos. Todos têm uma lógica de funcionamento. Controle remoto, vai ter um botão vermelho do lado direito superior do controle remoto. Tem que saber que é troço liga e desliga. Sabe? Quando tiver aquela bolinha com um pauzinho no meio, aquilo ali é o liga e desliga. Então, assim, você não precisa ler manual de uma televisão nova para saber como é que você vai ligar aquilo ali, não. É quase que intuitivo, né? É intuitivo, é isso. Então, assim, você vivenciando os processos da vida de forma até mais breve, igual, né, a Maria Eduarda já vivencia isso, várias experiências até do mundo adulto, ela já começa a entender como é que o mundo funciona. Sim.
entender a lógica do mundo e se posiciona, E inclusive. vai sair na frente. Vai sair, se posiciona em relação a essa lógica. Sim. Sabe? Porque, inclusive, é uma cabeça mais fresca que a nossa. Consegue absorver muito mais rápido e, às vezes, traçar novos caminhos. Exato. É aí que eu falo da criatividade dos meninos, que vão mudar muitas coisas na sociedade, enxergar coisa nova mais eficiente. Então, assim, essa super proteção que, obviamente, pessoal, a gente fala isso no momento que vocês estão sentindo uma certa dor, e a gente entende isso, que é amor, né, Agatha? No final das contas. É excesso de amor. É excesso de amor, não tem jeito. Todo mundo ama seus filhos e não quer, né, ver uma criança ali sofrendo uma não aprovação que, de certa forma, se a gente for olhar a quantidade de candidatos, a quantidade de vagas, tende a ser normal a não aprovação. Lógico. Né? Mas a gente tem que entender esse objetivo, esse crescimento, esse objetivo maior da inserção no mundo mesmo, que é fundamental a gente, às vezes, falar assim, levantar a poeira mesmo, sacudir e falar, não, vai. Sabe? Às vezes a criança cai, rala o joelho, se a gente ficar, filho, machucou demais, vai chorar. Você deu uns 3 tapas, não foi nada não, vai, continua correndo, eles vão em frente. É mais ou menos por aí mesmo. E um outro detalhe que eu acho super legal, tô vendo a Agatha falar aqui, que vocês moram em Vespasiano. Isso, nosso deslocamento é péssimo. Justamente. Né? Nós moramos assim, quase beirando o aeroporto, então tem hora que o pessoal fala assim, vocês moram em Vespasiano, como que você faz? Eu falo, gente, olha, quando o Thiago e eu casamos, nós éramos a Agatha do Thiago e o Thiago da Agatha. Depois que a gente teve a Maria Eduarda, não existe mais Agatha e Thiago, existem os pais da Maria Eduarda. Então a nossa vida é em função das invenções de moda da Maria Eduarda. Então a Maria Eduarda, ela sempre estudou em Belo Horizonte, né? Então vinha para Belo Horizonte para ir para a escola e o resto da vida era em função de a Maria Eduarda estar acolhida numa escola em Belo Horizonte. No 3º ano, nós mudamos ela de escola, mas também em Belo Horizonte, porque os meus pais moram em BH e o Planalto ali é o meu ponto de referência, né, que é a casa dos meus pais. Quando o Thiago e eu estamos viajando, eles é que me dão ali todo o suporte. Então eu falo que meu pai e minha mãe são meu braço direito e meu braço esquerdo, eles é que dão o nosso suporte para a vida da Maria Eduarda. Quando eu busquei o cursinho, foi muito engraçado, porque eu coloquei assim, preparatório colégio militar, por geolocalização, foi lá fora da curva. Passou 5 minutos, eu falei, gente, aqui, é isso. Eu já tracei a rota, já comecei a calcular na minha cabeça. Vou sair de Vespasiano, eu vou para Maria Eduarda para lá, depois para cá, depois dar almoço. Então, assim, estava tudo traçado, ou seja, deixamos de ser o Thiago da Agatha para ser a motorista da Maria Eduarda, né, para o cursinho. E fui fazendo essa rotina, né? Tem semanas que o Thiago e eu estamos viajando, então a família inteira se mobiliza para não perder o foco, que é a Maria Eduarda, continuar com a vida dela ali, né? E depois, quando foi chegando mais perto, assim, né, é um sonho que ele vai se concretizar. O colégio militar, ele ainda é mais longe ainda. Aí o Thiago ficava assim, amor, como que nós vamos arrumar? Eu falei assim, deixa a gente sofrer. Quando ela passar, pode ser. Outro problema, né? Outro problema. Vamos viver o problema de hoje, que ela passar, e depois a gente vê como que faz. Então, a Maria Eduarda, às vezes, tinha 20 minutos entre sair do cursinho, almoçar, tomar banho, catar a mochila e ir para a escola, né? Aí voltava da escola, tomava banho, jantava e fazia as coisas da escola, as coisas do cursinho, e eu falava assim, 9 horas a gente tem que estar rezando para dormir. Então, tinha que dar tempo de fazer tudo. Então, tudo meu é muito, assim, rápido, né? Tem que ser tudo muito... Por isso que eu tô sempre agitada, assim. Porque tudo tem que ser rápido e tem que dar tempo de tudo para que ela não atrase. E vocês acompanharam, né? Ela sempre foi a aluna que estava lá, abrindo a porta, sempre ela sempre lá. Então, acho que umas 2 vezes nesses 3 anos de cursinho, teve algum acidente ali na MG10, que ela começou dentro do carro, né, no celular, e já falava, Maria Eduarda, avisa pra Jane aí que você tá chegando. Mas era coisa de 10 minutos no máximo, mas nunca atrasou, sabe? Não gostava de faltar. Esse ano que eu falei assim, dia de sexta, né, filha?
que eu falei assim, não, sábado. Sábado. Era o sábado, que eu falei assim, não, sábado, pelo amor de Deus. Esse ano não vou mais te levar dia de sábado. Esse sábado, inclusive, deu o que falar, porque Em princípio não teríamos mais o não sábado, teríamos aula sábado, mas aí aconteceu o quê? Uma revolução lá dentro, um motim. De pedir aula sábado. Sim, alguns alunos amotinados, A gangue. uma ganguezinha se voltou contra o professor, falou, não, nós queremos aula sábado. Professor, não é de negar trabalho, vocês bem conhecem. Falei, Fez aula sábado e se ela não vocês foi. querem aula sábado, teremos aula sábado. Se vocês pediram, não sou eu que vou negar trabalho, não. Vamos embora. Aham. Então, colocamos a aula sábado. E aí, pra minha surpresa, quem A não chefe ia da nas minhas gangue. aulas de sábado? Não ia nas aulas. Não ia presencialmente. Não ia Não, presencialmente. Não, É. mas ela estava ali direto É, no é. online, né? Bonito. Pediu a aula e não veio. E aí, o nosso deslocamento era muito ruim, né? Ele continua ruim, mas já me virei agora, já consegui até uma forma dela chegar ao colégio militar. Então, assim, já treinamos tudo, gente, já tá tudo pronto, já fez exame de sangue, já fez raio-x, já tá tudo pronto, uniforme comprado. Vai dar tudo Você certo. já comprou o uniforme? Já. Tudo, já tá tudo comprado. Tudo, já fez todos os exames, já temos a roupa do cotonete, né, Maria Eduarda? Já. Ela comprou antes ainda de sair o gabarito, Tudo. Tá praticamente tudo pronto, no dia gente. depois da prova. Ela foi lá e, vamos no shopping comprar sua roupa de cotonete. Já tô com roupa de ir, gente, eu já tô com roupa de ir. Eu Mas acho a nota dela foi interessante. muito alta também, Sim, né? não, Foi. independente da nota, eu acho Confiança. muito gostoso essa confiança que você passou. Muito, né? muito. Porque o traçar a prova, o que fazer, Sim. a água que tomar, o que comer ou o que não comer, você, na verdade, cercou-a de certezas. Sim. Né? E isso, com certeza, para a cabeça dela, foi a melhor coisa. Sim. Porque ela se sentiu potente. Sim, foi o que nós fizemos esse ano. Tanto é que, quando a gente estava indo, né, nós havíamos combinado de, Maria Eduarda, quando acabar a prova, a gente não vai falar de prova. A gente não vai falar de prova. O Vitor falou que não era para falar de prova, que não era para falar de questão. E o que a Maria Eduarda fez? Quando saiu de lá de dentro, já veio de lá falando assim, ó, mamãe, já tem 2 questões que não tem resposta. E aí eu Uma falei, vai ser anulada e a eu outra vou ali tem- chamar o Vitor. Eu falei, você não vai falar nada com o Vitor? Lá na porta do concurso, né? Eu acho que, não lembro quem foi, mas juntou uma galera lá e falou comigo. A Não sei se líder, você, né? a líder. Foi, Já estava Falou, querendo professor, Vai arrumar. ter que anular. Eu falei, calma, Calma. você vai ter que Exato. anular. Calma, Exato. vamos ver. Exato. E aí a gente tinha, né, combinado que seria diferente. O que ela fez? Já chegou em casa, já começou a escrever. O marido, o que é isso? Não, é para eu não perder. E já foi anotando o texto da prova e falou assim, é isso aqui, ó. Essa e essa não tem resposta, vai anular. Então, eu falei, tá bom. Então, segunda-feira a gente conversa. Segunda-feira cedo, a primeira coisa que ela fez foi já falar, mamãe, eu fechei a prova de matemática. Aí eu falei, bom, então o que nós havíamos combinado se cumpriu, né? Porque quando começou esse ano, eu falei, Maria Eduarda, tá bom, você quer continuar? Quer continuar, porque lá em casa tem meta, todo mundo tem meta. Você quer continuar? Então tá bom, mas eu preciso que você feche a prova de matemática. Eu também preciso. Aí eu falei, ó, né, o Vitor combinou que precisava que alguém fechasse essa prova de matemática. Justamente. E você vai ser essa pessoa, né? Então, assim, Thiago e eu, a gente vem de um ambiente de muita competição, né? Ele veio do futebol, eu trabalho, eu sou comercial há muitos anos, então eu trabalho com equipe de alta performance. Então, eu tenho essa coisa da competição muito grande. A gente passa isso para ela, né? Você pode competir? Beleza, mas você tem que competir para ganhar. Sim. Se a gente te prepara para ser a líder de um grupo, você tem que se preparar para estar sempre ocupando esse lugar. É difícil se manter nele? É difícil. Mas se você continuar trabalhando duro, você vai se manter nesse lugar. E é assim que a gente trabalha, né, filha? Sim. Então, é alto rendimento o tempo todo. A gente sabe que vai existir um momento, né, de hoje minha cabeça está doendo, hoje eu estou cansado, hoje eu estou indisposta. Beleza, mas vamos continuar para manter aquele alto rendimento, né, e entregar o objetivo que a gente colocou. E aí, quando ela falou assim, eu fechei a prova de matemática, eu falei assim, então tá combinado. Você pode me pedir o que você quiser. Se você fechou a prova de matemática, você pode me pedir o que Não, você e o quiser. mais legal é que no outro dia, né? Aí eles publicaram a prova, aí meu telefone ficou louco, né? Todo mundo ligando, aquela confusão, eu desorientado. Aí anula. Não, peraí, gente, tô doido aqui, conversando com o telefone, são 1000 segundas chamadas.
E aí eu falei, não, gente, tem que anular não. Ela, tem que anular sim, por isso, 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 isso. Eu parei e falei assim... Cabeça fresca, né? Tem que anular sim, ela tem razão. Você não conseguia nem pensar naquele momento, né? Mas ela que me mostrou lá, eu falei, não, mais uma vez a Maria Eduarda dá certa. Tem que anular mesmo. Mas assim, essa maturidade eu acho sensacional. Quando eles conseguem justificar os erros e enxergar até na própria resolução. Muitas vezes, assim, eles fazem a prova e vê que errou uma questão lá e eles mesmos chegam à conclusão. Meio que eles não precisam muito do professor para falar onde foi o erro. Obviamente, o professor é necessário nas situações ali que a gente conduz e tudo, até para... enfim, alguma solução mais eficiente ou não, se algum raciocínio pode ou não, e muitas vezes a gente travava esse tipo de discussão e era muito legal. Ela ganhou até prêmio, não foi? Foi. Porque, eu não sei, o que foi o prêmio que você ganhou? Você lembra? Eu ganhei, você me deu uma caixa de bombom de... Brownie. Foi um brownie, Toblerone. um Toblerone e um bombom de chocolate belga, eu acho. Eu não lembro qual que foi a Eu confusão. lembro. Você lembra? O que foi a confusão? Lembro. É porque tinha uma questão que estava anulada. E aí uma das minhas colegas falou assim, não pode anular, tem uma resposta assim assado. Aí eu falei assim, não, mas tá errado, tem que ser anulado por isso, isso e isso. Aí o Vitor começou a pegar no meu pé, eu jamais. Falando que eu tinha tirado o Toblerone da minha colega, mas que quando eu ganhasse era pra eu dividir com ela. Justamente. Mas essas discussões eu acho fantástico, porque assim, muitas questões, tem uma parte ali interpretativa que a gente bate cabeça e começa. E aí a matemática é ciência exata, a gente tem que justificar aquele negócio. E aí chega num certo ponto que é legal a gente ficar de mediador. Eles vão lá se engalfinhando e cada um fala um trem, vira meio que um júri simulado ali, a gente vai mediando. Aí um fala um negócio, eu falei, olha, sabe que você tem razão, concordo. E aí o outro vai e vem com uma contraposição. Você fala, pô, também tem lógica isso. E foi um dia muito bacana, porque eu já estava convencido de uma justificativa, eu acho que você me fez pivotar de pensamento. No final das contas, todo mundo dividiu, né? E fora quando ela corrigiu os gabaritos, né? É verdade. Os erros de gabarito, porque são muitas listas, muitos exercícios, e às vezes vai um gabaritozinho errado. Até hoje eu tenho os gabaritos que a Maria Eduarda, inclusive, vai ser contratada como minha estagiária. Porque sempre quando tinha um problema de gabarito, ela vinha e falei, Maria Eduarda, ajuda o professor, anota num papelzinho para eu guardar e corrigir. Tudo bonitinho pro ano que vem, para os próximos coleguinhas não ter problema de gabarito. Até hoje eu tenho aqueles lá, te mostrei outro dia. Sim. Mas assim, eles ganham uma maturidade, uma autonomia, uma independência que é fantástico. E isso reflete em sala de aula. Eu gosto muito de incentivar isso. Essas premiações, quando os alunos, de certa forma, conseguem dar respostas, ocupando a posição de professor. Sim. Porque é um momento que eles ocupam mesmo e a aula para e vira aquele debate super interessante. E eles dão a solução. Eu não preciso chegar e falar, olha, gente, é assim. E é interessante que eles acabam incendiando outros colegas também, né? Sim, vira uma confusão na hora. Assim, atitude também. Pega fogo a sala de aula. E, assim, é maravilhoso, a gente adora. É um incêndio mesmo, né? E às vezes até eu fico ali completamente falando, não, será? Não sei o quê. Ter que julgar se aquele raciocínio porque às vezes chega na resposta, a gente tem que julgar se aquilo é pertinente. Pertinente, né? Se vai ser algo válido de forma geral, que a gente consiga generalizar. E eles super ajudam, né? Ela contribuiu várias vezes com isso. Como seus colegas também, seus colegas, vários que lá estavam. Então, assim, esse ganho de autonomia de enxergar um processo, criticar o processo e criar novas soluções, isso é fantástico. Eu falo que o aluno, quando ele chega nesse ponto, realmente ele está pronto realmente para entrar no colégio militar. Podia ter mais vagas, inclusive, né? É uma pena, né? Para ter mais alunos nesse nível lá dentro. Mas é interessante como que isso eleva o nível do concurso do colégio. Eleva. Nós tivemos no Colégio Militar de Belo Horizonte as maiores médias do Brasil. Né? A última nota a entrar está beirando 9, média 9. Foi 90%. 90%. Então, assim, o colégio é quem sai lucrando. E é interessante que, assim, muitas vezes eu converso com professores de lá e eles falam que o tom do colégio, o feeling do colégio é dado exatamente por esses alunos, que são diferentes, né?
que se projetam de uma maneira muito diferente. Eles viram referência, né? Exatamente. Essa cultura competitiva, aguerrida, de querer sempre mais, é o que move. Inclusive, eu falo assim, aqui em Belo Horizonte é a maior média, é a maior nota do Brasil. É a maior nota do Brasil. De todos os colégios. De todos os colégios, é a mais alta. E assim, se a gente pegar agora no resultado, as notas mais elevadas, dos 7 primeiros, 6 são alunos fora da curva. Sim. Então, assim, esse clima que a gente cria lá de uma competição, e ó, Uma gente... disputa muito acirrada. E é gostoso, né, Maria Eduarda? Você pode falar assim, é uma competição gostosa, é bacana aquele clima de sala de aula que a gente cria, aquele envolvimento. Uma carga horária de trabalho também muito boa, eu acho assim... Maior, né? É a maior carga horária do Brasil, assim, não tem jeito, a gente estuda muito. Uhum. Eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo, estudamos muito mesmo. Muito. Trabalhamos muito. E o reflexo é isso, não tem jeito. Tem um envolvimento, a gente envolve muito com os meninos, cria vínculo, a gente gosta deles. Conhecimento de alto nível mesmo. Alto muito rendimento. Que aparece. Equipe de alto rendimento. De altíssimo. E as famílias compram um negócio, você vê assim... As que compram conseguem êxito. Exato. Né? As que compram. As que porque tem gente que compra, mas fala assim, tadinho, né? Já estudou muito. E assim, o que eu acho interessante é que a gente sempre via que às vezes dava 9h30, 10 horas da noite, a gente chegava lá na porta do quarto, filha, vamos parar, vamos, né, tomar um banho, deitar, rezar. Ela ficava assim, só acabar esse raciocínio aqui. Aí meu marido olhava pra minha cara e falava assim, amor, não tem condição, não tem condição. Só se apagar a luz, tomar o caderno, rabiscar o caderno dela todo, bate nela, faz alguma coisa. Não tem condição. E assim, ela tava ali por prazer, porque ela tava Agatha, feliz. mas isso tudo é um sucesso conquistado por vocês. Porque toda essa formação veio de vocês, pais. Né? Quando você diz que você é uma mãe exigente, eu acho muito interessante, porque a exigência ela tem que ser acompanhada desse companheirismo. Sim. Você tem que caminhar junto com o filho. Né? Junto. Se isso não acontece, se os pais delegam para a criança, não tem como. ou se terceirizam, o resultado não virá. Não vem. Sem dúvida. De longe exigindo, né? Não dá, tem que estar junto. É uma falácia. É engraçado como que a criança, eu falo muito isso, todas as crianças, elas são fruto do meio que elas vivem. Sim, elas são esponjinhas. Por exemplo, o Thiago, ele estuda muito, né? Meu marido, ele estuda muito. E ele é interessado por assuntos diversos. E a Maria Eduarda puxou muito isso dele, né? Eu já sou a operacional, né? Eu brinco que eu sou a fazedora, a operacional. Então, eu tô ali, porta de cursinho, leva para um concurso, faz uma coisa, compra um uniforme, uma cartolina, eu tô ali. Entendeu? Direciona o tempo. Eu direciono o tempo, eu que preparo a hora de comer, a hora de tomar banho, a hora de sair. Mas tem dia que domingo à noite a gente procura, o marido, cadê seu pai? Sumiu, tá lá embaixo estudando inglês. Aí dia de sábado de manhã, cadê seu pai? Sumiu, tá dentro do banheiro estudando um outro negócio. Ele some, ele desaparece, quando você vê ele tá estudando uma coisa, você fala, gente, o que esse homem tá estudando? E ela tem muito disso, né? Toda hora que você assusta, quando a Maria Eduarda some, pode saber que ela tá dentro do banheiro lendo um livro. Quando ela quer fugir de mim, ela tá dentro do banheiro lendo um livro. Então, assim, ela absorveu muito isso dele, né? Então, para ela é normal estudar 16 horas por dia. Tanto é que o ano passado, uma família me procurou, né? A mãe da Alice. Ela me procurou e falou assim, Agatha, a Alice gosta muito da Maria Eduarda. Eu posso levar a Alice um dia na sua casa? E quando ela chegou na minha casa, que ela passou o dia lá com a gente, depois ela falou assim, a Alice ficou, assim, assustada com o tanto que a Maria Eduarda estuda. Porque elas sentaram para estudar, eu falei, olha, Alice, aqui não tem brincadeira. Hoje é dia sério, hoje é domingo, mas vocês vão começar às 8 horas, quando for meio-dia, vai parar para almoçar, aí a gente vai bater um papo, se quiser nadar, se quiser brincar, 1 hora tem que estar de novo produzindo. Então, assim, e ela entendeu, né? Parou meio-dia, a gente almoçou, fez churrasco, brincou, conversou, bateu papo, deu 5 para 1, falei, escovar dente e começar a estudar. Aí a Maria Eduarda já entende, que é levantar, vai no banheiro, escova o dente, vai lá. Aí ela sentou e falou assim, não, nós vamos continuar estudando? Eu falei, vai continuar estudando. E a Maria Eduarda, vamos Alice, vamos embora Alice. Então assim, as crianças que começam a conviver com ela e ver que ela faz aquilo ali com tanta alegria,
elas começam a querer fazer igual. Pega. Porque percebe que ela faz com alegria mesmo, ela não faz por obrigação. Né? E não é essa tortura toda que o pessoal Não é. fala no final das contas. Não é. Não é. Quem tá lá e convive, inclusive, com a gente na sala e não sei o quê, não é essa tortura, não é essa De jeito loucura nenhum. que, Não. às vezes, um parente externo, alguém mais longe, fica verbalizando, fala, ai, que é isso, não sei o que. Coitadinho, né? Como se tivesse não, levando vamos o lá, menino junta com a gente lá também, vai lá um dia fazer uma visita. Não é assim, Maria Eduarda? Não, nunca foi. Eles até brincam que a Jane é brava e que fica brigando com a gente, mas não fica, não. Só normal, né? É, só não. A Não pode Jane fazer parece cuidado. comigo, não parece? Parece. Ela tá acostumada. Uai, a gente Mas é é exigente, interessante, né? é interessante quando a família dá o tom. Muitas vezes nós somos procurados para que a criança aprenda a estudar. Isso já deveria chegar Vir pronto de pra casa, gente. né? E isso é um negócio que acontece. Muita gente procura a gente, muitas pessoas nos procuram, né? Meio que, dizem que vocês Formação de hábito. consertam os meninos. Aí coloca lá no fora da curva. A única coisa e que a gente faz é dar um brilho, né? fala, beleza, a gente chama a família e fala, olha, tem isso e isso aqui que tá meio desalinhado. Vamos alinhar? É. Vamos fazer assim? Vamos fazer assado? Quem consegue Comprou a adaptar, né? ideia, vem junto com a gente de mão dada, vai ter sucesso no final, óbvio. Agora, entregar lá, eu falo, o dia tem 24 horas, fora da curva fica lá umas 4 só. Uhum. As outras 20 a gente não tá junto. Então, assim, obviamente que a gente, com a experiência que a gente tem, que a Jane tem principalmente, a gente vai pontuar, apontar tudo que a gente observou, mas a família tem que comprar isso Tem. e a família de vocês foi fantástica, Nossa, fenomenal. Deus. Sempre ali muito de mão dada com a gente. Só um parênteses aqui. E foi muito interessante, Agatha, quando você sondou toda a situação, né? Porque a primeira vez não foi a ponto da aprovação, mas quando você sondou tudo e percebeu as necessidades que ainda Sim. se faziam necessárias. Sim, então assim, a Maria Eduarda fazia redação todos os dias, ela fazia pelo menos umas 2 ou 3 redações por dia, ela tinha lá uma lista de mais ou menos 100 temas, inclusive o tema da redação, ela já tinha uma redação pronta em casa. Ela já Olha, tinha que feito, legal, não sabia né? disso, não. A Maria Eduarda, ela tem o costume de ler e procurar o livro, o filme. Então, se ela lê um livro, ela quer ver o filme. Se ela vê um filme, ela procura o livro. E é interessante que isso faz criar uma crítica, não? Uma pessoa Sim, mais crítica também. Sim, muito crítica. Então, ontem mesmo, ela estava conversando com uma amiga que estava lendo Hobbit, e ela já falou assim, já vou logo te avisando que você vai se frustrar com o filme, porque o livro não tem nada a ver. Né, Maria Eduarda? Então, ela tem muito esse conteúdo crítico, né? E quando chegou, né, no início do ano, falaram, vai ter redação, eu fiquei, assim, preocupada, mas depois eu falei assim, gente, ela vai fechar essa redação. Se for nota, de fato nota, ela vai fechar. Então, se ela fechar matemática e fechar de redação, já com 11 para 12 anos, ela vai fazer um português bom, mas ela vai ficar entre os 3 primeiros. E a gente sempre mirou no primeiro lugar. Sempre. Lá em casa não tem, ficar entre os 20, entre os 50. Lá em casa também era assim, a gente mirava o primeiro. Pode ser a última vaga. Não, eu quero a primeira. Uhum. A gente trabalha lá em casa para ter a primeira colocação, né? É como eu falei, o Thiago veio do esporte, então ele estava acostumado a campeonato, ganhar troféu. Eu também, né, no meu trabalho, é troféu, campeonato, a cada 3 meses eu tenho uma competição muito forte dentro de mim, né, eu também já vim desse ambiente de militarismo, né, de rígido, muita cobrança. De um ambiente mais rígido, tudo muito certo, tudo tem hora, né, a questão que às vezes nas reuniões eu via você falando assim, pessoal, vamos colocar a roupa no cabide e o tênis junto, isso já é uma coisa que a Maria Eduarda faz desde quando ela era bebê. Né, que ela já começou a andar, primeira escola, ela mesma já colocava a camisa, o short do uniforme, o tênis, a meia do lado, a lancheira, a mochila. Isso é rotina. Na casa. Natural, né? É rotina, né? Se a gente vai viajar a lazer, né? A mala já está arrumada com o passaporte do lado, com a bolsa, com o relógio, com o celular, carregador. Então, assim, você reduz qualquer risco de falha. Sim. E de estresse também. De estresse, né? Então, quando você reduz o nível de falha, você eleva ali o desempenho e a confiabilidade. Foi o que nós fizemos esse ano. A gente sabia o lugar, a gente sabia a hora, a gente sabia o como, quando, e ela sabia exatamente o que ela tinha que fazer. Né? Então, quando ela chegou lá, ela chegou tranquila para fazer. E é interessante isso,
Porque muitas pessoas ficam esperando o resultado, porque estão lá nos últimos lugares, nas últimas colocações, numa incerteza muito grande. E hoje, 2 dias antes do resultado, a gente já tem certeza que Maria Eduarda é colégio militar. Exatamente. Né? Porque foi tudo muito trabalhado antes, Sim. tudo muito esquematizado, né? Sim. Gente, então, infelizmente, chegamos ao término. Passou rápido, não passou? Passou. Falei com vocês, a gente vai conversando, quando vê, já está na hora. Eu queria aproveitar esse finalzinho, Maria Eduarda, e pedir para você conversar com nossos alunos, seus colegas, porque é um momento que a gente comemora, a gente está muito feliz, a gente está muito eufórico, mas sempre tem, né? A maioria das pessoas, eu falo, a maioria das pessoas, infelizmente, não consegue aprovação. Então, assim, você que passou por isso aí, você sabe como é que é. Dá um conselho pra turma, conversa com eles aí. É bem difícil superar, mas eu acho que um dia todo mundo consegue. Então, se você que tá assistindo tem a oportunidade de fazer de novo, de ter uma segunda chance, tenta, porque se é um sonho seu e você quer muito, eu acho que vale a pena tentar novamente. Tá aí, gente, um caso de sucesso, tá? Agatha, muitíssimo obrigado. Maria Eduarda, muito obrigado. Prazer enorme em revê-la, estar ao lado de vocês de novo, sempre muita alegria. Muito obrigado. E, pessoal, Fora da Curva está lá de portas abertas. Sempre que vocês precisarem, podem recorrer a mim, a Jane, a toda a nossa equipe, a todos que estão lá. Se vocês precisarem, contem conosco. Parabéns a todos vocês que se dedicaram, que passaram por essa rotina aí de 9 meses, se esforçaram. Vocês tiveram muitos ganhos, independente de resultado. Verdade. Eu sempre falo do orgulho que eu tenho de vocês, da parceria que a gente teve durante esse ano. Tenho um orgulho imenso dos meus alunos, por tudo que vocês constroem, pelo nível que vocês chegam, inclusive das famílias também. Então fica meu parabéns aqui, não só para os que foram aprovados, mas também para os alunos que conseguiram concluir esse projeto, se dispuseram, muitos ficam pelo caminho, né, Jane, desistem, mas muitos vão até o final também e fazem uma trajetória maravilhosa, tá? Fica meus parabéns a todos vocês e... Lembrando que de sonho a gente não desiste, né? A gente adia, mas não desiste. Quando tiver oportunidade, corre atrás, porque vocês são muito capazes, tá? Muito obrigado, pessoal. Gente. Parabéns. Obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, valeu. pessoal. Boa noite.